Como é que você reage quando você está em perigo? Quando as coisas não vão bem? Hoje pela manhã, eu estava conversando com um adolescente. E eu estava perguntando a ela, obviamente, e aí, você vai para a rede hoje à tarde? Ela disse o seguinte: eu não sei. Eu disse: mas depende de quê? Ela fez: eu não sei, eu estou passando por algumas dificuldades. E eu disse assim: mas que dificuldades são essas? Ela: algumas na minha casa, outras na escola. Eu disse: eu gosto de perguntar, a pessoa gosta de responder, né? Então vamos lá, tome o WhatsApp para cima. E aí eu perguntei para a pessoa: que dificuldades são essas na escola? Observe, ela disse assim, que ela tinha medo. Eu disse: medo? Mas medo de quê? Ela disse: eu tenho medo de não ser aceita pelas pessoas. Eu tenho medo de que as pessoas me rejeitem. Eu tenho medo de que as pessoas me achem chata. Eu tenho medo de que as pessoas não queiram ficar junto de mim. Então, eu estou tateando ainda na escola. Estou com medo de me aproximar das pessoas. E ela também falou sobre as dificuldades que ela tinha em casa. Mas eu fiquei pensando sobre isso, e curioso, porque Deus fala conosco, não é não, Camille? Camille disse aqui para a gente que quando a gente abre a Bíblia, Deus fala com a gente. Quando a gente ora, nós falamos com Deus. Não é? Vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Quem já assistiu, levanta a mão. Olha, muita gente já assistiu. Legal, né? Quem não assistiu, levanta a mão. Olha, não legal, né? Então, assim, gente, assistam, certo? Eu acho que deve ter lá no Netflix, né? Se você tem Netflix, chega em casa hoje, ao invés de jogar, ao invés de assistir aquelas séries terríveis no Netflix, por exemplo, vou queimar ninguém aqui agora não, daqui a pouco, tá certo? Mas liga lá, Quarto de Guerra. Pessoal, é um filme extraordinário. Extraordinário. O filme se passa na Sibéria, não é isso? Muito bem, realmente, ele assistiu ao filme, não se passa na Sibéria, claro, não é? No momento que a gente ora, a gente fala com Deus, a gente conta para Ele. E hoje eu gostaria de trazer para você, e eu queria lembrar aquela fala da nossa irmã, da nossa colega, das dificuldades que ela vinha passando, dos medos que muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes nós temos medo e nós não sabemos nem de quê. Muitas vezes nós também estamos em uma situação muito difícil. Uma das coisas que eu mais ouvi nesse período, ano passado, nesse período da pandemia, foi a seguinte. Observe bem, uma das coisas que eu mais escutei, e para mim foi mais difícil escutar, foi o seguinte: eu não estou suportando essa pandemia. Até aí tudo, porque eu também não estava suportando, né? Muito chato. Mas aí a pessoa complementou. Veja o que a pessoa disse: eu não estou suportando essa pandemia, porque eu tenho que ficar com a minha família. Aí eu disse: nossa. Porque, pessoal, quando não havia pandemia, o meu dia era um dia assim, que eu saía de casa já 15 para as 7. E aí fazia uma coisa, ia para o trabalho, depois fazia outra coisa. Muitas vezes vinha aqui para a igreja, resolvia algumas coisas, discipulava, né? E voltava para casa, preparava sermão, parava para estudar a Bíblia. Aí os meninos chegaram. Aí dá banho em menino e faz não sei o quê. Sei que o dia termina quase 11 horas da noite. Para acordar de que horas? 5h30, porque de 10 para as 7 tem que... E eu ficava pensando, poxa, apesar de tudo isso, mas voltar para casa para mim, era um momento em que eu pensava assim, poxa, eu vou voltar para descansar. Mas o curioso é que para muita gente, não foi assim. Voltar para casa era a pior coisa que poderia acontecer para essas pessoas. Existem pessoas assim.
Uma das coisas também mais difíceis que eu vi nesse período de pandemia foi ouvir pessoas, adolescentes, dizerem que as piores pessoas com quem eles poderiam estar eram os pais. Nossa, isso partiu meu coração. Mas acontece. Tem muita gente por aí sofrendo assim. O que é que você faz num momento como esse? O que é que você faz para viver bem em situações assim? Mas, é possível viver bem assim? Eu estava ouvindo, há 2 semanas atrás, uma pessoa dizer assim: eu não sei porque eu estou aqui. Eu não sei porque eu estou viva. E a pessoa chorava muito. E eu fiquei pensando assim, para essa pessoa, não vale a pena viver. Vale a pena viver? As Escrituras dizem que não somente pode-se viver bem, mas pode-se viver plenamente. Plenamente. O que é viver plenamente? Olhem essa gravura aqui. O que é que vocês veem? É simples, né? O que é que vocês veem? Uma planta. O quê? Uma terra seca. Muito bem, até agora estamos vendo coisas normais. É isso mesmo. Não tem nada além disso, tá certo? Uma planta, terra seca. Uma terra seca. Em uma terra seca, é possível uma planta viver bem? Como? Um cacto é uma planta. Muito bem. Isto não é um cacto. Certo. Um cacto é uma planta, né? Mas em uma terra seca, muito provavelmente, uma planta não vai viver bem, se ela precisa de uma certa quantidade de água. Então ela pode viver, mas ela também pode sobreviver. E tem muita gente sobrevivendo. Tem muita gente que parece que carrega um peso nas costas. Parece que elas não suportam viver. As Escrituras dizem que nós podemos viver plenamente. Deixa eu dar um exemplo para você. Você sai daqui e chega aqui. E viver daqui para aqui é viver muito bem. Aqui é o limite. Mas se você passar desse limite, você vai viver plenamente. É isso que as Escrituras dizem. A palavra de Deus, ela nos afirma que é possível viver plenamente. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. A partir do versículo 1. Filipenses 1. Olha, é terrível quando você diz assim, pelo menos para o pastor, né? Abre em Filipenses. Aí a pessoa vai lá no Antigo Testamento. Amanhã, pela manhã, às 8:30 da manhã, nós retomaremos o quê? A escola bíblica dominical. Então, na escola bíblica dominical, você aprende os livros da Bíblia. Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vocês, na tenra misericórdia de Cristo Jesus.
E também faço esta oração. A oração é essa: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Filipos é uma das cartas chamadas cartas da prisão. Veja bem, Paulo, se você ler o livro de Atos, no finalzinho do livro de Atos, você vai ver que Paulo foi preso. Foi o primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Lá em Roma, Paulo então escreve 4 cartas, nesse primeiro aprisionamento: Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. Paulo está preso, mas Paulo está preso por falar do Evangelho. Paulo estava preso porque ele estava pregando o Evangelho. Paulo não foi preso porque ele roubou, ele não foi preso porque ele matou, ele não foi preso porque ele cheirou cola. Tem aqueles meninos, né, no ônibus. Eu poderia estar roubando, matando, cheirando cola. Paulo não fez nada disso. E pregar o Evangelho é fazer a vontade de Deus. Paulo foi preso em Roma porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí ele fica sabendo, então, que os irmãos da igreja de Filipos, ficam sabendo que ele não estava bem. E aí os irmãos, então, decidem enviar um irmãozinho lá, na prisão onde Paulo está. O nome desse irmão é Epafrodito. Epafrodito. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. Paulo estava encarcerado. E a prisão de Paulo era interessante, porque ele não estava dentro de uma cela. Ele era guardado pela guarda pretoriana, que era uma guarda top de linha em Roma, que era uma guarda especial do imperador, e que a forma deles prenderem as pessoas era a seguinte: eles prendiam, o guarda prendia o preso nele. Então, para onde o prisioneiro iria, ele sempre iria com o guarda. Se o prisioneiro quisesse ir no banheiro, ele vai ter que ir junto com o guarda. Se o prisioneiro quisesse comer, ele iria ter que ir junto com o guarda. Qualquer coisa que ele fizesse. Então, Paulo estava nessas condições. Estava preso. Ele não podia fazer o que ele queria. Ele estava em uma situação difícil. E mais, ele achava que talvez ele pudesse não sair dali. Talvez ele pudesse ter que enfrentar a morte, porque quem iria julgá-lo era o próprio imperador. Capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele poderia ser morto. Situação difícil. É difícil você fazer a vontade de Deus e muitas vezes você pagar um alto preço. Paulo estava nessa circunstância. Paulo estava realmente numa situação difícil. Mas o curioso é que o que é que esse Paulo tem para ensinar para a gente? Você que passou aí o ano todo em casa por causa da pandemia, você que teve seus problemas, você que teve suas lutas, você que teve seus momentos muito ruins, nesses momentos, o que é que você poderia dizer para alguém? O que é que você poderia ensinar para alguém? E aí Paulo, então, fica sabendo que os irmãos de Filipenses estão muito preocupados com ele. Para surpresa dele, ele recebe, então, a visita de Epafrodito. Só que quando Epafrodito chega,
Epafrodito, então, fica doente, quase morre. E ao invés de ser alguém para consolar Paulo, para ajudar Paulo no ministério dele, para trazer uma palavra de encorajamento, Paulo ainda tem que cuidar daquele cara. Mas, irmãos, vejam bem, mesmo numa situação como aquela, existem princípios na carta que Paulo escreve e que envia por Epafrodito aos irmãos de Filipos, que nos ajudam a viver plenamente. Eu não estou dizendo para você viver de qualquer forma. Tem muita gente vivendo de qualquer forma. Como eu disse, tem muita gente sobrevivendo. Sobrevivendo. Quer ver quando você está sobrevivendo? Quando você acorda e diz assim, poxa, não tem nada para fazer hoje, que tédio. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Quando você termina o dia e diz assim, poxa, seria melhor eu ter morrido hoje. Tanto faz, ninguém iria notar. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Quando você para e em algum momento você diz assim, poxa, a minha vida não tem muito sentido. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Porque viver plenamente é viver como uma fonte. Uma fonte é um lugar do qual nunca para de jorrar água. O cara estava preso. Mas olha o que é que ele escreve para os irmãos de Filipos. Eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Existe um princípio aqui. E anote aí. O primeiro princípio é dar graças a Deus em tudo. É terrível a gente ter que conviver com uma pessoa que só reclama. Que só reclama. Gente, você acordou, abriu os olhos, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não abriram os olhos. E o Senhor permitiu com que você abrisse. Então isso quer dizer que existe alguma coisa para você fazer. Existe alguma coisa que Deus vai fazer em você. Existe alguma coisa que Deus vai fazer através de você. E olha, um coração grato é um coração que reconhece que Deus está no controle de absolutamente tudo. Não é uma pessoa que não vê problemas ao seu redor. Não, não é isso. Mas é uma pessoa que percebe que por mais que os problemas cheguem, pelo fato de ele estar de pé, já é uma grande vitória para que ele possa lidar com os problemas. Eu não sei se você já conviveu com uma pessoa que reclama de tudo. É intragável. E olha, Paulo está preso, pessoal. Paulo está preso. E ao invés de ele aproveitar aquela oportunidade que Epafrodito estava ali, dizer assim, olha, está muito chato aqui, está insuportável, esse pessoal é muito chato, não deixa a gente fazer nada, não deixa a gente sair, e esse pessoal não me entende. Não, ele não faz isso. Ou então vocês se esqueceram de mim, vocês mandaram uma pessoa aqui, mas vocês não mandaram para mim o meu celular, a internet foi cortada. Não, ele não faz isso. Ele diz, eu dou graças a Deus por vocês. Essa semana eu ouvi uma frase extraordinária. Um rapaz disse assim, olha, eu queria que vocês orassem por mim, porque se eu perder o meu emprego, eu vou ter que voltar para a casa do meu pai. Aí alguém comentou na internet assim, nossa, já vai pedir o arrego do papai? Aí ele respondeu na hora. Ele disse assim, meu filho, eu não tenho culpa se você não tem pai. Graças a Deus, Deus me deu um pai com quem eu posso contar. É uma pessoa grata. Com quem é que você pode contar? Esse é um princípio. Dê graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Aliás, Paulo escrevendo para os irmãos de Tessalônica, ele disse assim, em tudo dai
Graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Uma pessoa mal agradecida, ela não consegue perceber Deus agindo. Ela não consegue perceber Deus nos mínimos detalhes. Ela não consegue perceber que a vida dela é um milagre. Pessoal, nós vivermos é um milagre. Em tudo dá graças. Mas olha, existe um outro princípio, versículo 4, observa bem aí, ele diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Suplicar com alegria por quem precisa de cuidado. E aqui a coisa começou a engrossar. O caldo da sopa começou a ficar mais difícil. Porque o que o Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu estou preso. Eu poderia estar reclamando para Deus, mas eu estou suplicando a Ele por vocês. Eu estou pedindo a Ele por vocês. Eu não esqueci de vocês. E olha que coisa curiosa, quando a gente está passando por um momento difícil, parece que todo mundo não existe mais, só existe o nosso problema. Isso é porque a gente se preocupa com o nosso umbigo. A gente é muito egoísta. Veja, quando você está sentindo lá, vou dar um exemplo aqui, certo? Gente, isso é um exemplo, hein? Vocês nunca entendem meu exemplo, não é? Mas isso é um exemplo, certo? Ok? Vamos lá, o meu exemplo. Digamos que Paulo acabou o namoro com Camille. Gente, isso é um exemplo. Isso é um exemplo. E aí Paulo acabou o namoro com Camille. Camille, é o seguinte, minha filha, você não é de Deus na minha vida, tchau. Certo? Tchau. Calma, viu, Camille? Gente, isso é só um exemplo, eles não namoram, pelo menos hoje não. Quem sabe os planos do Senhor, não é verdade? Do Senhor, pessoal, do Senhor. Mas aí então, Camille vai dizer assim: Paulo, você é um... Complete a frase, você é o quê? Você é um homem de Deus, você é uma bênção, você é alguém em quem eu vejo Deus, mas você não poderia ter feito isso comigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Paulo. Eu estarei suplicando ao Senhor para que aconteça para que o Senhor, eu estarei suplicando ao Senhor com alegria para que o Senhor cuide de você, para que o Senhor guarde você, para que o Senhor tome você nas mãos. Não é isso que você vai fazer, Camille? Amém. Eu quero... Vocês estão ouvindo, né? Está sendo gravado. O segundo princípio, irmãos, é nós suplicarmos, principalmente por aquelas pessoas que nos fazem mal. Por aquelas pessoas que aparentemente esqueceram da gente. Nos momentos mais difíceis, nós precisamos suplicar pelas pessoas. Nós precisamos suplicar por aqueles que precisam de ajuda. Nós precisamos suplicar por aqueles que precisam de algum tipo de auxílio. A gente estava orando antes, olha, e talvez para você a realidade dos irmãos lá na Coreia do Norte seja muito distante. Talvez tenha sido a primeira vez que você ouviu falar nisso. Mas nesse exato momento, existem pessoas sendo presas lá, simplesmente porque foram encontradas com um pedaço da Bíblia. Nós precisamos suplicar por eles. O curioso, como eu estava falando, é que no momento em que nós estamos em um momento difícil, nós geralmente pensamos em nós. Nós não pensamos no outro. E aí foi muito bonito perceber que algumas pessoas, durante o período da pandemia, começaram a suplicar por outras. Pessoas com quem eu falava, eles diziam assim: olha, eu estou orando por Camille. Eu estou orando por Paulo. Eles me disseram que estavam orando um pelo outro. Estou brincando. Mas aí está um segundo princípio: suplicar com alegria por quem precisa de cuidado. Ore por quem persegue você. Você já fez isso?
É muito difícil. Eu não sei se você já foi perseguido porque você disse que era cristão. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas é curioso quando você chega no nível de orar por alguém que persegue você. Sabe o que é que acontece? As pessoas começam a perceber Deus em você. E elas começam a mudar. Elas começam a mudar. Você sabe, né? Eu trabalho na universidade. E pense em um lugar difícil. Pense em um lugar difícil. E aí você tenta falar de Jesus para alguém. A pessoa diz, não quero, isso é uma bobagem. E aí você tenta mandar aproveita o Natal e manda uma mensagem, um vídeo, alguma coisa. As pessoas começam a rir de você. E aí o tempo vai passando, os anos vão passando, e você passa uma mensagem, as pessoas desprezam você. Você passa um versículo, as pessoas ridicularizam. Até que chega um dia em que uma pessoa se acidenta. E aí rapidamente aquela pessoa passa uma mensagem no privado para você e diz assim, olha, eu sei que você ora por mim. E aí o que é que você faz? Quer saber de uma coisa? Você lembra? Não é assim que a gente faz, né? Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, eles estão me prendendo. Está difícil aqui, não é fácil ser preso por causa do Evangelho. Mas eu estou suplicando por vocês, não desistam. Não desistam. E aí, versículo 5, existe um outro princípio aqui. Olha o que é que ele diz. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele está dizendo para os irmãos de Filipos. Sabe qual é o princípio aqui? O princípio da cooperação. Quem quer viver plenamente sabe que não vive sozinho. A gente precisa das pessoas. Tem muita gente que vive sozinho. Tem muita gente que vive egoisticamente sozinho. Eu já ouvi de muita gente dizer assim, não preciso de ninguém não. Eu sei das minhas coisas, eu faço sozinho. Aliás, essa é uma fase em que a gente acha que sabe de tudo. Que a gente tem todas as respostas. Pessoal, a gente não tem todas as respostas. Graças a Deus por isso. Porque se Camille tivesse todas as respostas, ela não saberia porque Paulo acabou com ela. Estou brincando, hein, Camille? Mas esse é aquele exemplo, pessoal. Aquele exemplo ainda. Nós não temos todas as respostas. E nós precisamos um do outro. É por isso que o tempo todo a gente diz assim, gente, se você está com algum problema, não fica sozinho. Chama, diz, fala. O apóstolo Paulo havia fundado aquela igreja, a igreja lá em Filipos, na sua segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos capítulo 19, 17 até o capítulo 20. Que ele começa as viagens missionárias e aí ele chega na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo era grande referência para aqueles irmãos. O apóstolo Paulo tinha feito milagres, sinais miraculosos ali na cidade de Filipos. Mas agora ele está preso. Os irmãos levam uma oferta para ele. E sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Irmãos, muito obrigado porque eu preciso de vocês. Nós precisamos um do outro. Ninguém vive plenamente sozinho. Aliás, foi isso que Jesus Cristo disse. Vocês não vão fazer absolutamente nada sozinhos. Você conhece alguém que vive sozinho? Uma das frases mais duras que eu já ouvi foi a seguinte: eu estou no meio da multidão, mas eu me sinto sozinho. Foi muito difícil ouvir uma pessoa dizer isso. Uma pessoa da igreja. E aí eu disse, eu tenho uma pergunta para fazer a você. E a pergunta é a seguinte: em que momento você abriu seu coração para alguém? Você está doido? Eu vou me abrir para alguém? E se essa pessoa quiser pegar o que eu estou dizendo e falar para os outros?
E se essa pessoa me trair? E aí começa, né? A gente sempre faz isso. Mas o princípio bíblico é o seguinte: nós precisamos um dos outros. Por isso que as Escrituras dizem assim, olha, confessai os pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. Então se clara, e a gente está clareando bastante, né? Já temos mais uma. E aí assim, se Clara está com dificuldade, ela não pode ficar sozinha. Não pode ficar sozinha. Se Elô está com dificuldade, estou passando uma dificuldade, um problema muito sério e tal, não pode ficar sozinha. O apóstolo Paulo disse para os irmãos de Filipos: eu preciso de vocês. Obrigado porque vocês se lembraram de mim. Obrigado porque vocês mandaram alguém saber como é que eu estou. E gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui agora. Vocês sabiam que o maior índice de suicídio é entre adolescentes? E eu fico perguntando, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo que esse pessoal não fala? Fica em casa. O maior índice de depressão é entre adolescentes. E esse ano, saiu uma pesquisa agora recente, não tem 3 semanas, que Brasil foi o país que mais teve depressão no mundo, no período da pandemia. E se essa pesquisa é verdade, muito provavelmente, muitas pessoas aqui passaram por isso, nesse período da pandemia. E o princípio bíblico é o princípio de cooperação, ou seja, a gente não pode ficar quieto, sozinho. A gente precisa um do outro. Então, se eu estou tendo alguma dificuldade, eu preciso contar com alguém. E da mesma forma que eu não posso guardar para mim aquilo que eu estou sentindo, eu preciso compartilhar, eu preciso pedir ajuda. Da mesma forma, eu preciso ser ajuda para alguém. Eu preciso estar disposto para ouvir alguém. Eu preciso estar disposto para aconselhar alguém. Eu preciso estar disposto para poder dar o ombro para alguém. E se eu não sei fazer isso, bem, então procuro alguém que possa ajudar. Eu posso levar a pessoa que está sofrendo a alguém. Eu posso fazer alguma coisa. Gente, o apóstolo Paulo disse para os irmãos de Filipos o seguinte: eu sei que vocês me têm como referência, mas eu preciso de vocês. Se o apóstolo Paulo disse isso, o que é que nós deveremos dizer? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o princípio é o seguinte: ninguém fica sozinho. Não existe crente sozinho. E hoje nós temos aquela história, né, de que assim, eu amo a Deus, eu gosto de Deus, mas não preciso de igreja, eu quero ficar na minha casa. Não existe isso. Não existe isso. Se você pensa assim, você não está vivendo Deus, ou seja, você não está se relacionando com Deus como as Escrituras dizem. Porque o que as Escrituras dizem é que nós precisamos um do outro, porque a imagem que a Escritura dá é que nós somos o quê? Um corpo. E você já viu, você tira seu dedo para ir para a escola sozinho, bem que a gente queria, né? Não, hoje quem vai me representando na escola é meu pé. Aí amanhã você fica deitado, hoje quem vai me representando é meu olho esquerdo. Não existe isso. O princípio aqui é o seguinte, é que nós não podemos estar sozinhos. Então, se Camille ou Paulo estão sofrendo por causa de alguma coisa, precisa dizer. Precisa compartilhar. E aí, sabe uma coisa muito legal que eu acho que acontece no nosso grupo? É quando alguém diz assim, olha, gente, eu queria pedir oração por minha tia, porque ela foi levada agora às pressas para o hospital. O que é que a pessoa está dizendo? Eu não consigo dar conta da situação sozinha. Orem. Estejam junto comigo. Peçam junto. Peçam comigo.
Mas tem muita gente sozinha. O princípio é cooperação. Mas ele diz nos versículos 6 e 7: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja mesmo preso, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois praticantes da graça comigo. O princípio aqui é o seguinte: é de que o Senhor vai completar a obra que Ele começou. Então, se você se sente só, ou então se você está passando por algum problema, e você acha que ninguém tem que saber, e que as coisas vão se resolver, ou então um dia vão se resolver, meu irmão, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, escrevendo para os irmãos de Filipe, lembre-se, ele estava preso. Ele estava preso. E aí o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Senhor está trabalhando. E Ele vai fazer o que Ele já começou. Então creia. Confie. Descanse. Olha, nós vivemos hoje em um mundo cada vez mais estressado. O nível de ansiedade é altíssimo. E aí nós temos dois polos. As pessoas que vivem muito ansiosas, sempre preocupadas o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer com amanhã. E as pessoas depressivas, não, amanhã, quero não. Foi, é? Não sei. Então as pessoas que estão correndo e as pessoas que já pararam há muito tempo. As Escrituras dizem que correr demais ou parar de vez é pecado. Porque são formas de a gente não confiar em Deus. Veja o que é que as Escrituras dizem. Por que vocês estão tão angustiados? Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, vestir? Porque se o pai cuida, por exemplo, você já viu um pássaro trabalhar? Ele bate ponto, está preocupado com a economia, está preocupado com o próximo presidente. Ele assistiu às sessões da Câmara essa semana? Não. Mas eles não passam fome. As flores nos campos, elas se vestem extraordinariamente bem. O que Jesus Cristo estava ensinando era o seguinte: o Pai de vocês vai completar a obra. O que é que angustia você? Entregue ao Pai. Olha que curioso, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, meus irmãos: eu estou preso, eu ensinei vocês, vocês estão angustiados aí comigo, mas é o seguinte, olha, o Senhor vai completar a obra, não sou eu. Sabe uma coisa? Eu quero ser bem sincero com vocês. Olha, se tem uma coisa que o coração do pastor aperta, fica assim, angustiado, é quando você percebe que uma ovelha está indo embora. Quando é uma ovelha rebelde, aí você diz assim: Senhor, leva ela até ali na esquina e depois traz. Estou brincando, mas às vezes dá vontade de dizer isso mesmo. Porque tem cada ovelha, que misericórdia. A gente quebra o cajado na cabeça, mas não resolve. E aí, aí você ora, você aconselha, você fala, você passa o WhatsApp, você grava um vídeo, você aparece na casa da pessoa, e nada. Aí chega uma hora que você diz assim: rapaz, o que é que eu posso fazer? Aí a palavra do Senhor diz assim: meu filho, eu vou completar a obra que eu já comecei. Você não viu o buraco, mas ali tem um buraco. Quando ele passar, aí ele tropeça, aí ele me vê. O apóstolo Paulo recebeu Epafrodito,
E Epafrodito, com o coração apertado, diz: nós estamos muito preocupados com você. O apóstolo disse assim: não se preocupem, o Senhor vai completar a obra. Sabe o que é isso? É você pegar essa mala que a gente carrega, entregar a Jesus. E ficar leve. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, eu ia para o supermercado com a minha mãe. E aí a gente não tinha carro, a gente não tinha carro de mão, a gente não tinha bicicleta, e a gente tinha que ir a pé e voltar com as compras a pé. E eu lembro que quando a gente ia se aproximando de casa, era a hora que eu mais gostava. Primeiro porque estava chegando, né? Que você vinha ali com um monte de sacola, mas era a hora em que alguém da minha casa, vendo a gente chegar, corria e pegava as sacolas da mão da gente. Ou seja, aliviava o peso da gente. É isso que Jesus Cristo faz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele vai completar a obra, querido. Você não precisa carregar esse fardo. Às vezes eu vejo adolescentes sofrendo porque quer mudar os pais. E às vezes eu vejo pais sofrendo porque querem mudar os filhos. E aí o Senhor diz assim: eu vou completar a obra. Se acalme. Se aquiete. Eu sou Deus. E o cara preso dizendo isso. Engraçado porque ele não passa um WhatsApp esculhambando o pessoal de Filipos. Ele não passa um e-mail, quem passa e-mail, né, hoje em dia? Ele não passa lá, ele não coloca no Instagram dele esculhambando o imperador. Esse imperador é terrível, ele deveria morrer, eu estou aqui preso. E ele também não fala mal de Deus. Mas pelo contrário, ele disse: olha, o Senhor vai completar a obra. Mas ele diz assim ainda, ó, versículo 8: pois a minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de vocês, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Pessoal, sabe qual é o princípio aqui? É que a nossa aprovação não é pelo que os outros dizem. A nossa aprovação vem do Senhor. Se tem uma coisa que também é difícil ouvir, é gente que se define pelo que os outros dizem. Gente que vive para baixo, com a autoestima lá embaixo, não gosta do cabelo, não gosta do olho, não gosta do nariz, não gosta da cor, não gosta da altura, não gosta do peso, não gosta de nada, não gosta de si. Porque as pessoas dizem que tem testa grande, que tem olho pequeno, que tem boca grande, que tem nariz assim, que tem não sei o quê. Gente, você se define pelo que os outros dizem? O princípio aqui, veja, o cara está preso. Vê só, o cara está preso e ele diz assim: olha, eu não estou contente porque são vocês que estão dizendo para mim que eu estou bem. Ou estão dizendo para mim que estão preocupados. Mas porque Deus é minha testemunha. Deus está me vendo. Deus está comigo. O princípio aqui é o seguinte: a minha aprovação, ou seja, eu me sentir aprovado ou não, depende daquilo que Deus fala. E aí eu lembro daquela menina, né, que disse assim: eu estou com medo. Medo de quê? Medo de que as pessoas não me aceitem. E eu disse: minha filha, você é inteligente, você é esperta, mas mais do que isso, você é filha do Altíssimo. Existe coisa mais preciosa do que isso. Gente, Deus pensou em você quando Ele fez você. E Deus pensou, por exemplo, em Yuki, com o olho que Yuki tem, com o nariz que Yuki tem, com o tamanho que Yuki tem, que vai ficar, com a voz de Yuki. Foi Deus que nos planejou. Isso quer dizer que se Deus nos aprovou, quem pode nos reprovar? Se nós colocarmos os nossos ouvidos voltados para Deus, nós não nos preocuparemos com o que as pessoas estão dizendo. Eu não vou me definir pelo que as pessoas dizem. Mas você é muito feio, sabia? Beleza, mas o Senhor diz que eu sou lindo.
E minha mãe também. Não é não? Pois é. Ah, eu não gosto de você. Beleza. Aí, aquele princípio, eu vou orar por você. Mas sabe quem gosta de mim? Toma aí. Como diz lá uma frase que tem no banheiro da minha sogra. Por que vocês giram? Grande, viu? E se tem uma pessoa, olha, gostei. Grande no banheiro dela tem assim. Eu não sei se é o momento mais assim de reflexão que ela tem, né? Deve ser, né? Mas tem assim: sou filho de Deus, irmão de Jesus. Será que sou fraco? É, você é fraco, né? A gente é fraco. Mas, bicho, se eu sou filho de Deus, se Ele me aceitou, e se Ele me aceitou e me transformou, e me colocou lá, irmão de Jesus, herdeiro, co-herdeiro com Jesus, de tudo que Jesus Cristo construiu, conquistou. Meu irmão, aquela figurinha lá na escola, que não sabe nada disso, que não conhece Jesus ainda, que está mal na fita porque não vive plenamente, briga com todo mundo, briga até com a sombra, aí olha para mim um dia e diz assim: você é muito feio. Aí eu vou chegar em casa chorando, vou pro meu quarto, vou colocar um bocado de fotos terríveis lá no Instagram, porque eu fui chamado de feio. O Deus do universo disse que eu sou lindo. Então quer saber, figurinha da minha escola? Vou orar por você. Porque o princípio anterior disse que a gente precisa suplicar. Com alegria. Então, terrível quando você vê muita gente mal, para baixo, porque todo mundo está falando: não gostaram do meu cabelo, porque a minha roupa, quando eu chego na escola, todo mundo fala mal de mim. Grave isso não, viu? E não sei o quê, tererei, parará. Gente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, Deus é minha testemunha, ponto. Deus é minha testemunha, querido. Deus sabe como eu ando. Deus me fez Salmo 100. Disseram que eu sou feio? Abra lá o Salmo 139, leia todo dia. Cante para você. Você é linda. Troque, né? Você é lindo. Olhe no espelho e diz assim: poxa, Deus arrasou. Porque, querido, Deus não vai errar com você. Deus não erra com ninguém. O problema é que a gente vai crescendo e a gente vai ouvindo de pessoas: você é feio, não dá para nada, não presta. Olha para aí, que corpo, anda direito, que cabelo fuim, não sei o quê, que dente é esse, que pé é esse, que... Aí tem gente que briga até com o tamanho de unha, eu nunca vi um negócio desse. Olha a minha unha. Aí a pessoa só anda assim, com a mão no bolso. Gente! A gente vai fazer uma campanha de espelho, comprar espelhos, para você olhar para você e perceber que Deus extraordinariamente arrasou. Ele nos conhece. Você é como Deus sonhou. E olha, tem gente que briga até porque veio naquela família. Eu queria ter vindo na família fulana, na família de Beltrano, porque o pai da minha amiga é um pai de verdade. E aí o apóstolo Paulo diz assim: eu estou preso, viu? No final do ministério, já estava velho, mas Deus é minha testemunha. Irmãos, eu sei que vocês estão preocupados comigo, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Que eu estou alegre, eu estou contente. Sabe por quê? Porque Deus é que está comigo. Ele sabe por onde eu caminho. Ele sabe por onde eu ando. Então é o seguinte: se tem alguém aqui que precisa se acalmar, são vocês. Por isso que a carta de Filipenses é a carta da alegria. O tempo todo que ele diz assim: alegrai-vos, alegrai-vos. O cara é preso. Mas ele diz o tempo todo: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. E aí, para terminar, ele diz o seguinte, ó: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção,
para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Qual é o princípio aqui, irmãos? O princípio aqui é de que no que depender de você, ore para que seus irmãos tenham bons frutos. Está difícil, você está passando por um momento muito difícil, mas, querido, ore. Certamente, no seu momento mais difícil, você vai encontrar alguém que vai abrir o coração com você, vai passar uma mensagem e vai dizer coisas assim que está passando, que você, nossa. Ore para que os irmãos deem bom fruto. E o que são bons frutos? São os frutos do Espírito. Para que Elo ame mais, para que Ardilinho seja mais paciente, para que Patrícia tenha mais domínio próprio, para que Camille seja mais bondosa, para que Sabrina desenvolva a bondade, a fidelidade. Queridos, todas as vezes que nós estivermos passando por um momento difícil, como é que nós reagimos? Os momentos difíceis, o Senhor muitas vezes permite para que nós possamos crescer plenamente em meio ao deserto. Não é por acaso. Todas as vezes que nós estivermos passando por um momento difícil, e seja lá qual for o momento difícil, você sabe qual é o seu momento difícil. Isso é a oportunidade que o Senhor está dando para você crescer em meio ao deserto e viver plenamente. Engraçado. A gente, mais ou menos, há umas 2 semanas atrás, a gente teve aqui o sepultamento da irmã Débora. A avó de Amandinha, mãe do pastor Anildo. E aí chegou um momento em que o pastor Joel disse assim, eu queria abrir aqui espaço para as pessoas da família que quiserem falar, deem uma palavra. E aí veio um rapaz aqui, parente deles, e disse o seguinte, no dia em que ela faleceu, eu fui lá no hospital para dar uma força para ela. Segurei na mão dela, mas eu percebi que era ela que estava me dando força. A pessoa estava quase morrendo, mas vivia plenamente. Se agora fosse o seu último ato de vida, como é que você reagiria? De você sairia vida ou sairia morte? Sairia ações de graças ou sairia reclamação? Sairia uma palavra de que Deus está presente e aprovando você? Ou sairia então, poxa, me deixaram aqui sozinho, estou aqui por causa de fulano, de Beltrano? Você estaria contente, alegre, porque você estaria aprovado? Ou você estaria resmungando? Você estaria bendizendo as pessoas, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão ali vendo você, querido, eu estou aqui, mas não é o fim. Ou você estaria maldizendo todo mundo, esse bando de não sei de quê. Aí ele diz, eu segurei na mão dela e eu queria dizer uma palavra para ela. Mas eu percebi que o gesto dela é que me fortalecia. Não era até aqui. Era muito mais. Era viver plenamente. Tem muita gente sobrevivendo. Tem muita gente sobrevivendo. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos viver plenamente, abundantemente, para a glória de Deus. E que venham as circunstâncias. Em alguns momentos nós choraremos. Em outros nós não choraremos. Mas não seremos destruídos. Nós caminharemos. Seremos alvejados.
Em alguns momentos até nos arrastaremos, mas nós não pararemos. Em alguns momentos nós sofreremos críticas, seremos humilhados, seremos despejados, não seremos bem-vindos, mas nós seremos aceitos pelo Senhor. Porque nós olharemos no espelho e nós veremos de uma forma definitiva como nós somos. E aí sim, nós estaremos dizendo para o mundo que nós vivemos plenamente. Eu queria convidar você a viver plenamente. Eu queria convidar você a rever esses princípios. Depois você lê em casa, eu sei que você anotou. Mas o cara estava preso, pessoal. Não sabia se iria sair dali. Mas o fato é o seguinte, é que a forma como ele vivia, a relação com Deus que ele tinha, fazia com que em qualquer circunstância dele saísse vida e não saísse morte. Sim, princípios para uma vida plena, para viver plenamente. Eu queria orar com você nesse instante. Talvez até hoje você tenha vivido assim, de uma forma muito estranha, difícil, chorando porque, eu nasci na família errada, meu cabelo não é assim, não é assado, porque eu sou pequeno demais, alto demais, é porque eu sou, sei lá. Um dia eu fui assim. E aí um dia eu li Filipenses. E eu entendi que o apóstolo Paulo estava preso. E o Senhor disse assim: meu filho, eu fiz você com as minhas mãos, para o louvor da minha glória. Eu sei para que eu fiz você. Então, deixa eu dizer para você para que você veio. Se está difícil, você não está aceitando algumas coisas, entrega para mim. Eu vou completar a boa obra. Pessoal, tudo mudou. Tudo mudou. Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor nos fez. Obrigado porque o Senhor, nos seus propósitos santos, encontrou um propósito para nos fazer. Poderíamos não ter vindo, mas o Senhor nos trouxe. E Pai, como a Tua palavra nos mostra, Senhor, como viver plenamente, não sobreviver, mas o Senhor em Cristo Jesus quer nos fazer viver plenamente. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos traz a esperança de que nós podemos ser essa fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Pai, nessa tarde, o Senhor que conhece os nossos corações, eu quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão agora orando e que estão dizendo para o Senhor que precisam que o Senhor faça esse milagre na vida deles, que precisam viver esses princípios, que precisam de uma vida plena. Talvez até hoje tenha sobrevivido, tenha vivido à margem da existência, mas Senhor, renova, cura, transforma para o louvor da Tua glória. Que nas próximas oportunidades de passarmos, ó Pai, por momentos difíceis, sejam momentos em que nós, ó Pai, possamos escrever com a nossa vida, com as nossas palavras, com a nossa boca, com as nossas ações, palavras que mostrem, gestos que mostrem tudo aquilo que o Senhor nos transformou. Vida plena para o louvor da Tua glória. Te oro, Senhor, por esses corações que se colocaram agora diante do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Que o Senhor transforme. Que a Tua palavra, Pai, que não volte vazia e que não volta vazia, que ela faça morada e que ela faça transformação para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a banda vai subindo,
O convite que a gente faz hoje é o convite de ser família. O convite que o pastor Edelvio colocou através da palavra de Deus é justamente para a gente estar aqui. Estar aqui. A música, cada coisa que a gente faz aqui, orar, cantar, a palavra, a oração, é tudo um ponto daquilo que Deus quer falar ao seu coração, que é justamente estar aqui. E eu queria convidar você a estar aqui e cantar com a gente essa música. Essa música fala um pouquinho desse convite que Deus oferece. Tem um encontro de Jesus com Marta e Maria que é fantástico. Ele diz assim: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, está correndo aí atrás de um emprego, de estudar tanto para passar no vestibular, de namorado, namorada. Deus diz: uma coisa é suficiente. E Maria já está fazendo, que é estar aos meus pés antes de qualquer coisa. Não é que você vai deixar essas coisas de lado, pelo contrário. Elas vão estar acrescentadas na sua vida quando você se colocar diante de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas no seu dia a dia. Eu tenho aprendido isso. Eu não falo como alguém que sei disso, mas eu confio na palavra que diz isso. E é verdade. Porque eu tentei caminhar do meu jeito e deu errado. Então eu queria convidar você a fazer isso. A estar aqui como igreja. Eu sei que para os pais talvez sejam até difíceis trazer o sábado aqui. Mas saiba que você está investindo no seu filho. Saiba que você está colocando seu filho no melhor caminho. Que na verdade não tem outra opção. É o caminho. Só existe esse. Fora dele a gente só sobrevive, como a Edelvio colocou. Então eu queria convidar você a escutar essa música. Se você souber, cante um pouquinho dela. A gente vai cantar junto. Pode ser? Pode ser? Vamos lá. Não é essa não. Cristo. Só um erro de comunicação aqui. Isso. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Não há mais culpa ou medo atroz. Esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Que Ele seja, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Assim, em Cristo eu vou permanecer. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Queria voltar só uma parte, que essa parte é linda. Na moral, ela é linda essa parte. Não há mais culpa e medo atroz. Vamos lá de novo. Gabi vai puxar. E eu queria que você cantasse ela. Vai estar aqui exposta. Está aqui, né? Abra sua boca. Declare isso.
Toda música que a gente canta aqui, na verdade, é um modo educativo de você no meio da semana, porque você vai trabalhar, vai fazer tanta coisa, e você vai se esquecer. E a música, ela traz esse ei, lembra daquela música que fala isso e isso? Então, lembra quem é o teu Deus. Lembra nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que você fique depressivo e chegue os dias qual você vai dizer, não tenho neles contentamento. Essa música, eu quero que fique na sua cabeça durante a semana. Esse dedilhado do teclado vai ficar, eita, que música é essa? Eu tenho que procurar que música é essa, que letra é essa? Eita, o que a letra está me dizendo? Volta, chama de volta. A música tem esse papel educativo. Cante ela e aprenda ela de novo. Não há mais culpa. Não há mais culpa ou medo atroz. Esse é o poder de Cristo em mim. Só Ele por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia. Enfim, veja isso. Nenhum poder do inferno irá, não, das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Permaneça em Cristo, eu vou permanecer até voltar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Obrigado, Deus. Nos ajude a permanecer. Sabemos que o Senhor é a videira verdadeira. Nos ajude a comer do teu fruto, a experimentarmos um relacionamento contigo. Antes de qualquer coisa, antes de acordar e ver logo quem mandou a mensagem no WhatsApp, qual é a última foto no Instagram. Antes de sair correndo para o trabalho, correndo para a escola, que a gente acorde cedo e nos coloquemos diante de Ti. Fora disso não há caminho, mas só há uma sobrevida, só uma tentativa de viver, uma tentativa frustrada de viver, que vai se sufocando e nos vai tentando lutar com o nosso próprio jeito, militar do nosso próprio jeito, com a nossa força, o que gera raiva, o que gera descontamento, o que gera futuramente depressão, o que gera depois a morte. Nos ajude, Deus, a nos colocar diante de Ti, antes de qualquer coisa. Por só em Ti a gente pode confiar. Em confiando em Ti, o Senhor mesmo prepara pessoas para estar perto da gente. O Senhor mesmo prepara a gente para estar perto de pessoas que andam contigo, que vão nos colocar diante de Ti, que vão nos fazer rejeitar as más palavras que aparecem, que dizem ao nosso respeito, que até soam como é verdade, até parece verdade, mas não é verdade, porque Tu és a verdade. Então eu não posso dar vez e voz a quem não sabe. Não posso dar vez e voz às circunstâncias, elas não podem falar sobre mim. Mas a Tua palavra fala sobre mim e fala que eu sou filho Teu. Que cada um daqui saia com essa certeza. Por mais que o pai e a mãe rejeite, por mais que possa dizer que é fruto de um divórcio, de um abuso, de uma rejeição familiar, de uma rejeição na escola, mas que isso não determine quem eles são, mas que eles se lembrem, só em Cristo eu posso confiar, que nenhum poder do inferno irá das Tuas mãos me afastar, que eu possa permanecer em Ti, que a gente possa permanecer em Ti, para que a gente dê fruto, pois longe de Ti a gente não pode dar fruto. Nós somos os ramos, Pai, Tu é a árvore. Nos ajude a florescer para a Tua glória. Nos ajude a permanecer. Nos ajude a insistir e não desistir de estarmos aqui reunidos como igreja, com a rede dos adolescentes, nos domingos, ou seja lá quando for, em casa, que a gente entenda que a gente é o tempo todo igreja e precisa estar o tempo todo em comunhão, nos abrindo, confessando, compartilhando os pecados uns aos outros. Deus, essa oração comigo. Escuta. Nos ajuda.
Precisamos de Ti, a gente não dá conta. Em nome de Jesus, vem com a gente. Amém. 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 Vocês estão aí? Amém. Que essa palavra toque ao nosso coração. E antes disso, temos alguns recados. Antes de você ir embora para casa. A gente amanhã vai ter EBD, 8h30. A gente vai estar enviando o link para o WhatsApp, para o grupo do WhatsApp, lá no Geração de Primeira. Se você não participa do grupo, fala com a Agnes, fala comigo, fala com alguém que estava na recepção. Ruth está ali na frente. Então fala lá com ela, fala com Laurinha que está aqui na saída, para a gente te anexar lá no grupo. É importante que você esteja lá para você entender por que você está aqui. Porque quem não sabe para onde quer ir, quem não sabe onde está, não sabe nada. Está totalmente perdido. Então, qualquer caminho é caminho, qualquer vento é vento, e assim você vai se perdendo. Qualquer igreja é igreja. Isso é duro, hein? Isso é pesado. Enfim, 8h30, a gente vai começar essa nova temporada. Esteja lá com a gente, acorde cedo. Tu acorda cedo para tanta coisa, para ir trabalhar, para ir para o colégio. Aí quando é para Deus, que é o Deus do universo. Você diz isso, né? Tu não acredita nisso? Pronto. O Deus do universo quer ter um encontro com você amanhã, de 8h30. Então imagina, né? Então faz uma forcinha aí, acorda cedo. É difícil para mim também, eu sei. Então a gente vai fazer esse compromisso amanhã. E sábado que vem, rede online, pelo Instagram. Queria também que você estivesse lá acompanhando a gente. Para o quê? Para não se perder e nem se equivocar naquilo que você acha que é certo ou errado. Já que você passa a semana todinha longe e sem estarmos reunidos, entendeu? E depois dessa rede de novo aqui com a gente. Sempre vai ser assim, uma rede online, uma rede presencial. Online, presencial. Tá ok? Fiquem com Deus. Não saiam sem dar 15 cotoveladas assim no outro. Obrigado, Adelinho, por não me morgar. E Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E a saída é só por ali, tá ok? Vão sem pressa. E não deixem de conversar uns com os outros e compartilhar uns com os outros.